Fala galera, voltando aqui, episódio 3. Confia nos dados. E, pô, chegamos no episódio 3. Um de Ou cada vez. não, né? A Porque é gente número escolheu um nome muito imaginário. interessante de confia nos dados, mas o que a gente mais vê aí no mercado são empresas que não confiam nos seus dados, né? Fazem de tudo para ser data analytics, para ser orientada a dados e, de repente, na hora que vem o dashboard, na hora que vem aquele resultado que esse resultado tá estranho, essa porra tá errada. Ou o outro lado. Chega o dado certo e o cara. Não concordo. É isso, não, é esse o lado que eu queria dizer. Então, Ah, tá, tipo, entendi. você fica assim, confia nos dados. Ou não, né? Que, tipo, é o Não que a gente concordo. vê no mercado, infelizmente. Mas o que eu acho mais interessante da gente brincar com esse nome no início hoje, Marquinhos, é que o tema, se eu não me engano, né, é o que a gente espera para a inteligência artificial nesse ano de 2024. Agora, Exato. antes de falar nessa pergunta espinhosa, eu tenho que te perguntar o seguinte: dá para confiar em inteligência artificial se você não confia nos seus dados? Ih, isso é complicado. Isso é muito complicado. A pergunta já é complicada quando você fala confiar, né? Porque essa pergunta é tão abstrata, tão abstrata. Tem gente hoje que não confia em matemática, né? Que você está falando de terraplanistas? Ah, não, pera, o assunto é outro, desculpa. É, Desculpa, tô me não, isso desviando. não entra, Tô não me entra, desviando. não entra nessa espinheza, não entra nessa espinheza. Não, cara, assim, dá pra confiar, mas é o que o Aaron falou nos outros dois episódios. Lixo entra, lixo sai. Dá pra você confiar no modelo, dá pra você confiar na sua IA, dá pra você confiar. Se ela for corretamente medida, se ela for corretamente mensurada, se ela for corretamente acompanhada. Tendo isso, com certeza dá pra confiar. Mas não dá pra confiar cegamente. Né? Você nunca deve confiar cegamente em nada. Né? Confiar cegamente em qualquer coisa caracteriza outro tipo de coisa que não é algo que é um pensamento analítico. Né? Então não entra no fórum da nossa discussão. E até fazendo assim, quebrando um pouco mais a inteligência artificial, né? Eu acho que tem ferramentas que não necessariamente precisam de dados corporativos, por exemplo, para funcionar, né? Então tem coisas que dá para a gente fazer numa companhia que não é data-driven, fazer funcionar com a inteligência artificial, né? Então, se a gente parte, por exemplo, para um caminho que o mercado tá percorrendo ali, né? Que é o pilots, orquestradores ou coisa do tipo, isso não necessariamente eu preciso do dado corporativo. Então, mesmo que a empresa não seja data-driven, ou mesmo que a empresa não tenha uma analytics forte, daria para ela começar a sentir esse mercado de inteligência artificial também, né? Né? E Peraí, volta. peraí, 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 peraí. Então agora eu quero dar um passo atrás. O que você chama e define como data-driven? Porque se você está trabalhando com inteligência artificial, eu, pelo menos, quando falo do ponto de vista de data vis, né? Para mim, se tem inteligência artificial, ela tem que ser baseada em dados, porque tem alguns dados de treinamento. Então, por mais que não seja nos dados corporativos, é em algum conjunto de dados. Então, se a empresa faz uso de inteligência artificial, ela pode até não querer ser uma empresa que tome decisão baseadas em dados, mas ela é, pelo menos de maneira limitada, data-driven. Aí eu acho que é uma discussão que a gente pode entrar até nesse episódio, acho que vale a pena a gente entrar nesse episódio, mas o que eu quero dizer com isso, né? Por exemplo, a empresa do Joãozinho lá, que o cara mal tem uma base de dados SQL organizada, que ele mal sabe o que tem ali dentro, ele consegue utilizar uma API de um vendedor X para, por exemplo, fazer uma sumarização do e-mail e digitar e-mails ou coisa do tipo. Entendeu? Isso é inteligência artificial, mas no final das contas o Joãozinho ele não é data-driven. Né? Quem é data-driven é o OpenAI que vendeu um serviço para ele. Outro exemplo, você tem uma empresa que faz entrega. Digamos que você tem uma loja de comida, aquelas que eles chamam de dark kitchens, né? Que é o que faz lá as comidas que não tem loja, só faz entrega via delivery. Você é uma empresa básica, você tem 3 pessoas trabalhando. E você tem o teu motoboy. E você quer otimizar a tua rota de entrega. Cara,
você não vai criar um algoritmo de otimização de rota. Mas você pode ali pegar um aplicativozinho que otimiza para você, sabe? Uhum. Você vai confiar no dado porque ele já tem um aplicativo, já tem toda uma tecnologia pronta de otimização daquilo. Ele se tornou data-driven. Ele está confiando no dado. Aquilo já está baseado em toda uma metodologia histórica comprovada, testada, homologada. E é, assim, E eu que não vou te dizer só. mais. Aquilo nem é AI, Não, né? não é. Não Aquilo chega é a ser. basicamente estatística, modelo Aquilo é estatístico. estatística e Sim. tem uma pessoa que a gente conheceu que ia ficar louco ouvir isso. Aquilo é muito mais pesquisa operacional do que qualquer outra coisa, né? Super te entendo, tá? Mas, assim, concorda com a minha observação inicial de que isso é ser data-driven? Sim, Porque não total. necessariamente para Total. você ser data-driven, você tem que fazer com base nos seus dados. Quando Exato. você faz com base nos seus dados, se os seus dados são de qualidade, você garante uma solução customizada, que vai atender melhor às suas necessidades. Exatamente. Mas você pode ser data-driven com base em dados públicos, em dados de outras companhias e por aí vai. Você Uhum. sabe que área é extremamente data-driven, ou pode ser extremamente data-driven, sem ter que customizar necessariamente? Agricultura. Agricultura com dado de satélite. O que eles precisam? Dado de solo, dado climático. Cara, eles não precisam criar o fazendeiro não precisa criar um modelo para ele. Sim. Tem um monte de empresa fornecendo modelo pronto que ele só entra o lat long dele. Os dados de imagem de satélite já estão prontos, estão aí. O cara só precisa dizer o que ele usa. Ainda mais porque dados de satélite hoje têm uma precisão de 5 metros do solo, cara. Você... Não, muito menos. Eu trabalhei lá, eu trabalhei em outra empresa que fazia isso. Os dados de talhão que eles tinham era de 1 metro. 1 metro? 1 metro. Então eu estou um pouquinho desatualizado, porque a última vez que eu vi era até uma comparação em relação ao fundo do oceano, porque os dados de satélite diziam que eles conseguiam chegar até 5 metros, tá certo? Só que para pesquisa com relação ao fundo do oceano, era melhor utilizar dados de sonares, porque você conseguia uma profundidade maior e um detalhamento maior. Por Ah, para mais que você não pegar. tivesse aquilo visível, você conseguia fazer topografia, sabe? É, Uhum. mas tipo, para a parte de agricultura, né? E hoje em dia uma coisa que a agricultura fez muito, isso é uma coisa que eu fiz, o pessoal usa muito e tem empresa fazendo isso é muito legal, porque isso é dado também. É, a galera usa drone fazendo aerofotogrametria, com efeito parallax. O cara compra um dronezinho de R$ 10.000, programa o drone para passar em cima da plantação inteira, joga as imagens dentro de um programa. Ele tem o equivalente a uma imagem de satélite com resolução espacial de 5 centímetros, e ele, por meio da cor da vegetação, ele já consegue inferir um monte de coisa. É melhor do que muita imagem de satélite. E o cara fez com um drone de R$ 10.000. E os serviços online hoje, porque assim, você não tem que desenvolver isso, os serviços estão prontos, é só você subir suas imagens. Então, assim, quando a gente fala é data-driven, cara, é exatamente o que você falou. Você pode ser data-driven sem ter seus próprios dados, sem você ter seu próprio modelo, sem ser customizado. Tá? Tem muita coisa pronta. Onde está o maior desafio na real? São as grandes enterprise e legacy que estão aí agarradas no mercado. Né? É só você olhar em volta que você vai ver quais são as. É muito fácil. Se faça a pergunta: quais são as maiores empresas que você conhece que são as mais antigas? Eu não preciso falar nome. Eu te garanto, essas são as mais difíceis. Com certeza, com certeza. Por que você fala isso? Por um Vamos abrir um simples. pouco para o pessoal a Não, e explicação isso disso é daí. interessante porque isso pode ser um gancho para a gente começar no nosso tema. Por um simples motivo. Essas empresas começaram há muito tempo. Né? Pega qualquer uma delas. Essas empresas começaram antes de existir, muitas delas começaram antes de existir a informatização. Então elas começaram a se criar quando não existia banco de dados, quando não existia computador. Então, quando começou a existir mainframe, elas foram lá e investiram milhões para ter. Elas montaram seus sistemas de faturamento. Elas montaram tudo isso em tecnologias da década de 80, 70. E elas se explodiram em cima daquela tecnologia. E aí o tempo foi passando, elas faziam um puxadinho aqui, faziam um puxadinho ali. E aí quando chegou a década de 90, a distância tecnológica não era tão grande. Aí faz um puxadinho aqui, faz um puxadinho aqui. Chegou os anos 2000,
a distância para aquilo que eles fizeram na década de 90 ainda não era tão grande. Para aquilo que tinha na década de 80 já era um pouquinho, mas dava para levar. Só que aí aquilo se chama débito técnico. Só que aí o pessoal vai olhando para trás e é a história da vida da humanidade, né? Você olha e fala, cara, quanto custa para eu resolver esse pepino? É um preço absurdo. O que eu ganho por fazer isso? Nada, porque na verdade o meu processo vai continuar rodando igual, né? É o famoso, eu vou só resolver um problema para o futuro. Ninguém quer resolver um problema futuro, a pessoa quer resolver um problema para agora. E vai. E aí você tem empresas hoje, e eu te digo isso porque eu trabalhei em várias delas, tem empresas grandes, extremamente relevantes, que ficam falando que elas são super tecnológicas, ficam falando de IA, ficam falando nós somos IA, blá blá blá, que elas rodam em cima de mainframes da década de 80. Que toda a parte de faturamento, logística, cobrança, etc e tal, roda em cima de COBOL. Tem Ah, empresa que abre vaga é, para contratar galera que você entra numa área lá que não tem ninguém com menos de 60 anos trabalhando. Esse cara, até fazendo uma observação relacionada a isso, porque eu acho que isso é super importante até em relação ao tempo de vida das empresas, né? Porque a tecnologia ela tem evoluído exponencialmente. Então isso significa que a empresa que sai, né, da década de 80 para 2010, o custo de fazer isso é muito menor do que sair de 2010 e entrar em 2024. Porque a quantidade de tecnologia que surge nesse período é maior. Então tem uma certa dificuldade até para você sair entrar nesses últimos anos, né? Eu acho que você sair dos anos 80 e entrar ali no meados dos anos 2000 tem uma complexidade alta, mas ainda não é nem 50% da complexidade do negócio, nem ainda pior. Quando a gente está falando de uma empresa grande, existe uma diferença entre você manobrar um navio e manobrar um barquinho, né? Então, essas companhias, elas têm um tamanho tão grande que para manobrar elas, mudar de direção é muito mais complexo. E aí eu uso o exemplo de bancos, por exemplo. Um banco na década de 70, na década de 80, o business deles era estar em todas as cidades do Brasil, por exemplo. Então, quanto mais agência aquele banco tinha, melhor ele era, né? Ou mais público ele atingia, mais clientes ele tinha e até uma carteira de maior qualidade ele tinha. Hoje em dia é exatamente o contrário. Quanto menos agência ele tem, melhor ele é, porque ele está mais otimizado, tem um número menor de funcionário pelo custo dele. O operacional dele é muito menos custoso. Né? Agora você pensa, aquela empresa que no início dos anos 2000 tinha 9 mil agências espalhadas pelo Brasil, né? Aquele banco tinha 9 mil agências espalhadas pelo Brasil, o que ele faz com essas 9 mil agências? Simplesmente fecha. Então, assim, gera um impacto muito grande não, para peraí. acompanhar, né, uma startup, vamos dizer assim. Peraí, eu super entendo o que você está falando, mas isso também não quer dizer que você, só porque é uma empresa maior ou com mais tempo, você tem um custo maior para mudar. Pelo contrário, você vê grandes empresas aí no mercado também que, para conseguir inovar com mais agilidade, elas criam pequenas empresas, tipo labs, que inovam, que geram um produto de dados, um produto de inteligência artificial ali, e aquele produto ganhando massa crítica, ele é então vendido para o CNPJ principal, vendido muito entre aspas, né? A gente sabe que não é exatamente assim que acontece, é apenas uma manobra contábil, mas é vendido para o CNPJ principal e a empresa principal consegue ali inovar, tá? Eu posso citar empresas do mercado aéreo que fizeram isso, tá? Então, assim, eu entendo que para você passar de 1980 para 2010 é menos custoso do que de 2010 para 2024. Mas isso não significa que uma empresa gigante não vá conseguir inovar. A capacidade ou não de inovar, principalmente com base em inteligência artificial, eu acho que tem muito mais a ver com a cultura analítica, tá? Com a cultura organizacional, do que, por exemplo, com o custo. Vamos por parte. Assim, a gente entrou num buraco aqui que é uma outra coisa. A gente entrou num buraco técnico da parte de tecnologia das empresas, né? Como elas funcionam. Isso é uma coisa. Eu até. Se o tema do podcast fosse outro, eu ia até jogar uma bomba aqui, que é que eu discordo da afirmação que foi feita bastante. Qual a Mas. afirmação que a gente Não, fez várias? eu não vou entrar aqui porque senão a gente vai destoar fortemente do tópico do episódio.
né? Mas Eu acho assim, que a gente já fez isso bastante, tá? não, não, porque eu acho que aqui entra, é relevante porque que acontece? A gente fala, sobre o uso de IA, o uso de dados, etc. O uso de IA, ele acaba sendo mais secundário à tecnologia, né? A tecnologia é uma coisa e o mindset da empresa de como utilizar é outra, né? Porque é aquilo, todos nós vivemos isso. A gente vai, a gente se mata, a gente faz um trabalho técnico super complexo para oferecer um dado extremamente, é, não vou dizer revolucionário, revolucionário é a palavra, mas extremamente disruptivo para você Uhum. entregar na mão de uma pessoa de negócio e a pessoa ou não saber o que faz com aquele dado, ou não concordar com aquele dado, apesar de você dar um dado matematicamente, estatisticamente hermético, né, inquestionável, ou você simplesmente ter um problema que é você mexe com o status quo de uma área de negócio já consolidada, né? Então, assim, a gente Parêntese, parêntese. Em ambos os casos que você está falando, a gente está falando de cultura organizacional. você está falando de cultura, né? Então, assim, entra dois pontos, né? Então, assim, qual é a questão quando a gente fala, previsões para IA, né? A gente tem que separar em duas coisas. A gente está falando organizacionalmente ou tecnologicamente, né? Porque, assim, organizacionalmente, eu acho que daqui a 10 anos as empresas vão estar se batendo do mesmo jeito que elas estão se batendo hoje, né? Eu estava Uhum. discutindo isso com a minha esposa ontem, né? A gente está aqui em 2024 falando de Generative AI, falando de coisas altamente avançadas e, cara, tem empresa hoje que ainda está discutindo, cara, se digitalizar, sabe? Uhum. Entrar no mundo da informatização. Eu acho que, cara, acho que é meio as duas coisas, né? Acho que a gente precisa discutir o estado da arte ali, então, o que que a gente vai alcançar, provavelmente em 2024, e ao mesmo tempo, o que as empresas, qual que é o movimento que as empresas vão fazer para tentar implementar a inteligência artificial. Então, até onde as empresas vão conseguir chegar, né? E aí, obviamente, que vai ter empresa que vai estar dando o primeiro passo e vai ter empresa que vai estar mais avançada, né? A gente pode entrar no mérito aí das duas ou de uma só. Assim, concordo contigo, mas é que eu acho que independente de qual o estado da empresa, pelo menos o que eu vejo assim para o próximo ano, para os próximos anos, são as empresas entendendo o que é IA, como que um uso de IA customizado depende de uma boa qualidade de dados, tá? E como que as empresas vão começar a cuidar com mais carinho do dado que elas têm e das iniciativas de projetos de dado e projetos de IA, tá? Então, assim, independente se ela é uma empresa que já está no 10º passo, no 100º ou no primeiro passo, tá? Independente se ela vai fazer uma abordagem in-house, tá? Eu vou fazer a minha inteligência artificial. Porque eu vejo muita empresa querendo fazer isso e eu acho um tiro no pé. Eu acho um suicídio. Ponto. Joguei a bomba. Depois a gente discute. Ou independente se ela, em vez de fazer um projeto in-house, ela vai fazer um projeto contratando uma IA da IBM, da Accenture, da Microsoft, do Google, do XPTO, do ABC, tá? Independente de qual vai ser a iniciativa de IA, a gente vai ver empresas cuidando com mais carinho dos próprios dados e das próprias iniciativas de projetos de dados. Exemplo, antigamente, e por antigamente eu estou dizendo 1 ano e meio atrás, que não é Esse tão mundo hoje em dia, antigo, nesse mundo que a gente está falando, 1 ano e meio atrás era época pré-histórica, são os maias, né? Como os maias faziam. como os Mas maias vamos lá. faziam. Há 1 ano e meio atrás, o que a gente via eram as empresas, não, ser data-driven é legal, faz aí o projeto de dados. Só que não se preocupavam nem com o ROI, não se preocupavam com viabilidade, não se preocupavam com os processos de coleta e limpeza de dados, não se preocupavam, inclusive, com os produtos que a área de cliente tinha acesso ao final, como se esse dashboard é acionável ou não. Hoje em dia, eu já vejo discussão no mercado que é o seguinte, beleza, vamos fazer um projeto de dados, vamos. Qual que é o ROI esperado aqui? Sim, Tá. sim. Eu já vejo essa discussão, já vejo essa maturidade maior. Então, independente se a abordagem de IA vai ser in-house ou contratada de uma terceirizada, e independente se vai ser utilizando dados próprios para ter uma solução customizada, ou dados públicos, ou dados vendidos por uma empresa terceira, eu começo a ver as empresas um pouquinho mais maduras no sentido de iniciar as discussões com perguntas. Em vez de iniciar as discussões com eu quero isso ou eu quero aquilo, é tipo, ó, qual que é o ROI dessa iniciativa? Qual que vai ser o ganho que eu vou ter com ela? Qual que vai ser o custo?
Isso que você tá falando, pra mim, volta numa coisa que acho que a gente tocou, se bobear, acho que foi no primeiro episódio, né, Aaron? Que é a questão da curva do hype, né? Aham. Que é aquilo, a gente tava naquele pico do hype, onde todo mundo quer, o pessoal não sabe nem por quê, nem pra quê. Mas se todo mundo tá fazendo, eu quero fazer também. É o FOMO, né? É o Fear of Missing Out. Tipo assim, isso teve com cientista de dado. Há um tempo atrás, tipo, tinha vaga para cientista de dados em tudo quanto era lado, porque assim, o pessoal queria cientista de dados. Pra quê? Não sei. O que é o cientista de dados? Não sei. Mas tá todo mundo falando, eu quero também. Staff, né? Tipo assim, todo mundo tem, eu quero também. Ah, pra quê? Sei lá, vamos também que eu quero, né? Aí o pessoal começa a descobrir que, pô, eu não sei usar esse cara, né? Eu não tô entendendo muito bem, tipo, eu não sei, não tô sabendo usar, né? Esse negócio. Então, é a mesma coisa, né? Tipo, é o hype. Aí vai ter aquela curva da decepção, né? Vai passar para depois ter o platô da maturidade desse negócio. É o de todo mundo vai funcionar assim, né? E aí entra o que você falando, pô, o que eles vão usar para fazer isso, né? Vai usar o quê? Vai usar mega modelos, vai usar um modelinho, vai usar que tecnologia? A gente está falando o quê? De Generative AI, a gente está falando de AI, Machine Learning, porque quando a gente fala AI aqui, a gente está falando mega livremente, né? A gente não está tomando Aham. não tá tomando uma definição muito certa, né, do que é, né? Sim. Mas, por exemplo, eu estou usando muito na minha cabeça aqui, eu tenho visto muito essa questão do Gen AI, porque eu tenho visto muito como o mercado está passando por uma coisa assim, bem interessante, que assim, é a curva do hype, né? Aqui e agora. E como as empresas estão nesse hype, eu acho que a gente está começando a surfar a curva da decepção, né? E é isso. Que, tipo assim, tá todo mundo assim, eu quero fazer. E eu tenho um exemplo muito bom. Assim, eu tenho um grande amigo meu, que é um cara extremamente competente tecnicamente. Assim, o cara, ele é um monstro tecnicamente. Ele tem um cargo muito alto dentro de uma empresa muito relevante aqui dentro. E ele chegou pra mim e falou, cara, recebi uma demanda. E ele, assim, ele é técnico, mas ele não é de ciência de dados. Ele não é na parte de dados como um todo. Ele falou, recebi uma demanda no meu de implementar uma solução com GenAI. Eu falei, vocês têm uma área de ciência de dados com cara de GenAI? Ele, não. Eu falei, porra, vai dar merda. Vai dar merda. Aí, basicamente, eu tô conversando com ele e, assim, a gente trocando ideia, né? Mas, assim, pra você ver. Aí a gente foi conversando e tal, ele meio que chegou a um case interessante. Mas, tipo assim, o hype, né? Chegou uma demanda arbitrária. Faz GenAI. Não é, vamos achar um problema onde essa solução se encaixa como uma boa. Não. Usa esse martelo, porque tá todo mundo usando martelo. Né? Não foi tipo, faz uma cadeira e por acaso o martelo é uma boa ferramenta para resolver, né? Desse tipo de coisa que eu tô vendo. Desculpa, eu acho que você. Não, não, eu acho que esse ponto que você falou é fundamental, tá? Da curva do hype e da curva da decepção, porque a gente pode até estar entrando nessa curva agora, tá? Em AI. Mais uma vez, aquela definição bem ampla e não rigorosa, tá? Mas eu digo que é importante porque isso ajuda a definir qual que vai ser o cenário desse próximo ano e dos próximos anos. Vai acontecer, pode não acontecer em 2024, mas vai acontecer, assim como aconteceu com o mercado de dados em geral. Tem uma pesquisa, se eu não me engano, de 2021 ou de 2022, não tenho certeza, tá? Depois eu posso buscar saber um pouquinho mais do ano exato dela, mas que foi divulgada no início de 2022, em fevereiro, tá? E que dizia o seguinte: 75%, amigo, 75% dos CEOs não confiavam nos próprios dados. Uhum. Ou seja, o cara está gerenciando uma empresa, o cara lidera uma empresa que quer ser data-driven. Essa pesquisa, se eu não me engano, ela era da HFS, não tenho certeza, tá? Mas depois pesquisa no Google, dá para descobrir rapidamente, HFS Research. E ela dizia 75% dos executivos, dos CEOs, não confiavam nos próprios dados. E por que eles não confiavam nos próprios dados? A pesquisa em si não deixa claro, porque é apenas uma pesquisa de um formulário de resposta, não é uma pesquisa qualitativa. Mas meu palpite, pelo que eu já tive de experiência no mercado, é porque iniciaram projetos de dados, acreditando que isso ia revolucionar a empresa, ia levar a empresa para um novo nível de competição, e o projeto de dados não levou até lá.
Aí foram investigar, poxa, por que não levou? Por que não teve todo o sucesso que eu imaginava? Por que não teve todo o resultado que eu imaginava? Ah, porque meu dado não é de qualidade. Aí começa a curva da decepção. Isso aconteceu no mercado de dados. Você acha que não vai acontecer no mercado de IA? Vai. É uma questão de tempo. Vai. As pessoas vão ver que IA não vai, tipo assim, ela vai revolucionar o mercado, mas não vai revolucionar se você não tiver uma mão de obra de qualidade. Se você quiser trabalhar com seus dados e não tiver dados de qualidade. Se você não quiser gastar muito dinheiro para contratar um algoritmo de qualidade de uma terceirizada, e por aí vai. Uhum. Afinal de contas, tem empresa aí no mercado vendendo IA que quando você abre o código, abre o black box, nada mais Bando é de do que if. estatística. Um bando de if. É um bandido. Cara, mas assim, voltando ali pro tema, né, de perspectivas 2024 para a inteligência artificial, eu concordo com vocês, eu acho que a gente precisa quebrar isso em inteligência artificial tradicional, que para mim é machine learning, eu nem considero isso como inteligência artificial, e a parte de generative AI de fato, né? E depois até caminhar um pouco para dados como um todo. Afinal, a gente está falando de um ano de eleições americanas e eleições municipais no Brasil. Então, tem muita coisa para rolar voltada para a inteligência artificial que pode impactar, inclusive, o resultado, né, dessas decisões, decisões democráticas ali, né? A gente já viu isso nas últimas eleições presidenciais brasileiras e americanas ali, né, que teve um impacto considerável a questão da informação como um todo. Eu acho que isso vai continuar acontecendo em 2024 com maior ênfase ainda. A gente tem uma capacidade agora de gerar informação falsa muito rápido, que tem um impacto muito maior, né, no final das contas, porque eu consigo gerar a informação errada de diferentes canais, por áudio, vídeo, imagem, notícias, enfim, né? Isso pode chegar pelas pessoas pelo meio de comunicação muito rápido, então eu acho que tem muita coisa para rolar, mas voltando aqui um pouquinho eu só lancei essa pedrinha porque eu acho que é um tema que vale a pena discutir, Sem dúvida. mas voltando para a parte de IA tradicional e generative AI, eu acho que a IA tradicional ela entrou num inverno brasileiro, né? Que é aquele inverno que não é um inverno de verdade, mas você não vai para a praia, né? Então, o machine learning vai continuar correndo projetos de machine learning, mas ele entrou ali nesse pequeno inverno eu acho que não vão ter coisas novas e revolucionárias nesse campo pelos próximos 1 ou 2 anos. Por quê? Porque está todo mundo voltado para a GenAI. Então, vão ter projetos, vai ter manutenção desses modelos. Pode ser que tenha até coisas novas ali dentro de algumas empresas, mas todos os olhos estão voltados ali para a GenAI. Né? Então, por isso que eu digo que esse inverno brasileiro, porque não é aquele inverno que tudo vai parar de fato, mas o pessoal não vai para a praia, né? O pessoal não vai querer estudar modelos de machine learning tradicionais ali, porque tem esse unicórnio aí que é o GenAI. Voltado para GenAI, cara, por que eu digo que é um unicórnio, né? Tem muita coisa rolando. Ele está soltando raio laser pelo olho, arco-íris pela bunda e, no final das contas, a gente precisa, né, pisar no chão, entender que aquilo dali não é isso tudo, mas tem muita coisa para rolar. Eu acho que 2024 é um ano que, no final de 2023, né, na verdade, de meados de 2023 para o final, algumas empresas como o Google, a Microsoft, a própria IBM, várias outras empresas colocaram um pé no chão e falaram, cara, Generative AI pode ser um excelente copiloto para te auxiliar a melhorar a produtividade dentro da sua companhia a partir de ferramentas. O que eu quero dizer com isso? A Microsoft lançou o Copilot, o Google com o Gemini, ele lançou um Copilot, vamos dizer assim, né, das ferramentas de Google. Então, hoje, você com linguagem natural, você consegue fazer coisas que você não conseguia fazer antes. Por exemplo, eu preciso digitar um e-mail a partir de um histórico de e-mail que teve aqui, né, relacionado a um tema ou relacionado a uma reunião. Eu consigo, usando o GenAI, por exemplo, fazer a sumarização daquela reunião, jogar isso no corpo do e-mail, ele vai sugerir um e-mail e eu vou só analisar e clicar no botão enviar, por exemplo, né? Ou até mesmo ele mesmo envia. Microsoft já tem solução disso, IBM já tem solução disso, Google já tem solução disso. Essa parte semântica, né? Exatamente. Isso facilita a vida porque, cara, eu precisaria lá assistir a reunião ou ler a transcrição, fazer um sumário daquilo dali, escrever um e-mail, eu ganhei ali algumas horas. As empresas estão começando a entender que existe esse valor, né? Que eu não preciso necessariamente construir um chatbot, que é o que todo mundo estava querendo fazer há 4 meses atrás.
como se um chatbot fosse efetivamente AI, digamos assim, Exato, mas tudo bem. exatamente. Então, assim, eu vejo que tá caminhando para esse ponto, né, de copiloto, de orquestrador de algumas coisas dentro da companhia a partir de linguagem natural, o que é super interessante, porque eu não preciso ter nada, não preciso ter dados em casa, só preciso ter, né, ali, contratar um serviço de uma outra companhia e ganhar um pouco de produtividade relacionado a isso, eu consigo experimentar, né, e principalmente, né, os executivos podem tirar essa ansiedade de falar, putz, agora eu tenho alguma coisa de GNA na minha companhia, então não tem essa cobrança louca de que eu preciso fazer algum projeto relacionado a isso. Atendeu o FOMO. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que isso é interessante, as empresas, essas companhias, né, que são líderes ali de AI, conseguiram, né, chamar atenção para essa possibilidade, resolve parte do problema que os modelos tradicionais de ML têm, que é essa questão de eu preciso ter dados com qualidade dentro de casa, né, ou contratar dados de qualidade de um terceiro. E aí Então, você está comparando uma coisa que, na minha opinião, não é comparável, né? Tipo, em geral, o modelo tradicional de ML, ele é para trabalhar com dado estatístico numérico, né? Isso a gente está falando uma coisa semântica mesmo, né? É uma análise semântica que a gente está falando que, assim, na minha visão, é a evolução do NLP a níveis muito absurdos, né? Porque exato. são duas coisas bem diferentes, fortes, né? Uhum. Não, perfeito, perfeito. E então, assim, eu acho que no final das contas a gente está caminhando para um cenário de assistentes, né? Que não necessariamente são chats, mas que você consegue acioná-los por meio de linguagem natural, né? E isso facilita a vida de boa parte das pessoas, inclusive aquelas, ou principalmente aquelas que não têm um conhecimento técnico para fazer certas coisas ou para navegar, né? Vamos dizer assim, em ferramentas. Então, eu acho que esse é o caminho de a porta de entrada que boa parte das empresas vão conhecer, né? E vão acabar ali abraçando o GenAI, que é muito mais pé no chão, né? Depois disso, cara, tem uma infinidade de outras coisas que estão surgindo, né? Se a gente olha ali para os últimos dias, antes aqui eu estava até discutindo com o Marcos, né? É, o Gemini do Google acabou de jogar uma janela de contexto absurdamente gigantesca. A gente tem a OpenAI lançando modelos de geração de vídeo. Então, Aquele de vídeo foi bizarro, cara. e aí Nem você tanto. pensa, né, que essa questão da geração de vídeo, ela traz à tona de volta o que era discutido ali até no metaverso, né, que foi outro hype louco que teve há poucos anos atrás. Mas assim, essa parte de geração de vídeo, ela te dá uma condição até de criar ambientes mais realistas, coisas do tipo. Então ela vai conseguir, né, talvez resgatar temas que morreram, vamos dizer assim. Eu não digo nem pelo resgate de temas que morreram, tá? Eu falei que nem tanto esse negócio de gerar vídeo, porque no final das contas, e vocês já comentaram isso no passado, que é a questão do. Foi no primeiro vídeo, se eu não me engano, que a AI começar a consumir as coisas que ela própria gerou, que isso vai gerando uma degradação Exato. dos resultados gerados. Isso vai acontecer cada vez mais frequentemente. Exato. Tá? Então, por um lado, a gente tem aquele negócio de, olha, a gente está vendo acontecer algo que realmente dá medo sobre AI substituir profissionais no futuro. Puta, se eu tenho uma AI que gera vídeo, eu não vou precisar mais de roteirista em Hollywood, eu não vou precisar mais de uma pessoa que pense numa campanha publicitária. E, por outro lado, quanto mais conteúdo ela gera, se não tiver um ser humano por trás alimentando e treinando a AI, o conteúdo Não vai vai ser de funcionar. pior qualidade. Então, assim, tem um debate aí muito intenso sobre isso. Eu, por exemplo, eu acho que AI não é maduro o suficiente ainda para existir sem a contribuição do ser humano. Então, Eu acho que chega. enquanto no conceito tecnológico que a gente tem, o paradigma tecnológico que a gente vive, nunca será. A não Uhum. ser que a gente no futuro mude esse paradigma. Isso que eu quero dizer. O paradigma que a gente está trabalhando hoje, esse de Transformer, LLM, por mais que ele evolua, ele nunca vai ser. Entendeu? Pela mera forma como ele funciona. Ele vai simular e tal, mas ele vai sempre degradar porque ele depende disso. Porque ele, como a gente falou, ele não cria. Então, a não ser que um dia no futuro, eu já estou falando ficção científica, a gente efetivamente cria uma AGI mesmo, né? Que funciona de uma outra forma completamente diferente.
Desse jeito não vai funcionar. Mas, por exemplo, coisas que realmente vão vir a acontecer, que eu tava vendo é Sona, né? Eu acho que é aquela da OpenAI. Isso. Coisas que eu acho que realmente vão acontecer, né? Por exemplo, stock footages, né? Às vezes você precisa de um B-rollzinho, assim, básico, só para preencher um espaço num vídeo seu. Isso ali eu acho que ela realmente vai atender. Aí você precisa de um B-roll que não é nada demais, é só para dar uma preenchida ali numa transição. Isso ali ela vai resolver, né? Agora, o que eu acho que vai acontecer é que a empresa ela vai ter que ter uma curadoria muito forte de como ela faz o treinamento e tal, mas ok. O que eu, entrando no mérito, né? O que eu vejo sobre isso, né? Eu tô vendo dois caminhos muito grandes tendo uma cisão sobre isso. E eu vou voltar lá sobre o que eu falei lá no começo do nosso episódio. A gente tá falando sobre as empresas que usavam aqueles mainframes na década de 70, 80. Como é que aquilo funcionava na época, né? Naquela época não tinha computador pessoal ainda, basicamente. Tinha os mainframes e tinha os terminais. Aí a gente evoluiu, começou a ter os computadores pessoais. A gente basicamente não tinha mais mainframe. Era tudo computador pessoal. Você tinha os servidorzinhos, basicamente rodavam os databases. E aí a gente começou a chegar nos anos 2010, 2020. A gente começou a ter cloud, né? E a gente começou a ter clouds com APIs, celulares que consomem APIs na cloud. O que que é isso? A gente voltou à era dos mainframes. Só que a gente agora chama de cloud, né? Todo o poder computacional está novamente, né, agregado e reunido em locais específicos e os nossos dispositivos não são mais necessariamente os portadores do poder computacional principal. Por que eu estou falando isso? Esses grandes modelos hype do momento, falando de Generative AI especificamente, né? Esses grandes modelos hype, GPT-4, 3.5, esse de geração de vídeo e tal, é todo hype. O Gemini do Google. Cara, esses modelos, computacionalmente falando, são absurdamente caros de rodar. São muito caros. E você pega, recentemente saiu, né, o reporte financeiro da Azure e da AWS. E eles foram bem decepcionantes para elas, né, o quanto o retorno que essas tecnologias trouxeram financeiramente versus o quanto elas custam fisicamente de energia e hardware para rodar. Uhum. O que essas empresas estão olhando e falando? Cara, não tá dando bom. Tá muito caro rodar esse negócio. O que a gente vai fazer? Então, assim, eu, Marcos, olhando para 2024 e talvez para 2025, eu vejo duas coisas acontecendo. Primeiro, vai continuar a briga de ter modelos maiores ainda, porque a gente está como se fosse numa guerra fria, né? Então, assim, eles ainda estão no momento onde lucro não é a principal driving force deles, né? Eles ainda estão tipo, eu quero ter o melhor, lucro vem depois, aquela pegada de startup, apesar deles não serem startup, né? Porque, cara, é a AWS, Google e Microsoft. Eles podem se dar ao luxo de ficar anos sem ter lucro em alguma coisa para, né, se estabelecer. Mas eles também não são burros, né? Eles já viram que não necessariamente o negócio é sustentável, né, da melhor forma. Então eu acho que uma coisa que a gente vai ver forte no mercado é os modelos vão contrair. Eles vão otimizar e contrair. E a gente está. Já estão sendo, né? Já estão sendo. Se você pega, quando você faz benchmark, você tem, por exemplo, lá, o Mistral 7X lá. Cara, O é um, 7X8B, né? é um modelo que é muito comprimido em relação a esses modelos, na verdade, absurdamente mais comprimido que esses modelos. E quando você faz o benchmark custo-resultado, É é muito bom. muito melhor. Ele bate o GPT 3.5, né? Em termos de Sim. performance em geral ali. E aí esse é o ponto que eu vou chegar. Eu vejo, né? E isso entra. Eu acho que isso amarra em basicamente tudo que a gente falou até aqui. Eu vejo o seguinte: com essa contração, a gente vai passar a ter modelos menores, mais contraídos e mais otimizados. Então, assim, o GPT 3.5 ele já tinha uma performance que, se você soubesse muito particularmente o teu use case, ele já estava muito bom. Tipo assim, a gente já. Hoje a gente já está criando umas monstruosidades, digamos assim, né? Então, assim, aquele ali, se você quisesse algo muito específico, ele já resolvia, né? Então, a ideia hoje tá, vamos otimizar, vamos contrair
e vamos colocar ele para funcionar em hardwares menores. Tanto que essa semana a NVIDIA lançou aquele Chat with NVIDIA RTX, que ele roda, é um Mistral 30B, eu não sei qual é o modelo, é alguma coisa de 30, é de 30B, roda local na placa de vídeo da NVIDIA, qualquer placa de vídeo de uma RTX 30 ou 40 Series, com mínimo de 8 GB de VRAM. Cara, eles conseguiram rodar um modelo de 30B parâmetros em qualquer placa de vídeo de 8 GB de VRAM, roda local na tua máquina, tu conversa com ele, de boa. Então olha só como o negócio está evoluindo rápido, né? Rápido. E com isso, o que isso quer dizer, na minha opinião? Se eu consigo rodar isso no meu desktopzinho aqui, para uma empresa que quer rodar isso local dentro do hardware deles, e a customização disso, a otimização disso para poder especializar vai facilitar muito, né? Então eu acho que isso é um movimento que a gente vai começar a ver. Acho que a gente vai ver gradativamente esses grandes modelos mirabolantes vão começar a dar um fade out, e a gente vai começar a ver esses grandes pequenos modelos florescendo para vários pequenos use cases específicos, né? Então a gente vai parar de ver GPT-4 resolve tudo. E a gente vai ver cada pequeno probleminha sendo resolvido por uma versão específica especializada de um pequeno modelinho. Mas vem cá, isso aí é o que é esperado da curva S de tecnologia. É o platô da maturidade. Quando um determinado paradigma chega no limite, tá? Ele já não consegue apresentar retornos crescentes, ele começa a estagnar, aí vem um novo paradigma, vem um novo modelinho, vem alguma coisa assim que começa num nível mais abaixo, mas começa a apresentar retornos crescentes, e aí você começa a aderir à nova tecnologia, e começa a aderir à nova tecnologia, e por aí vai. Então, tipo assim, para quem conhece a teoria por trás, isso que você está falando é o esperado. É o esperado. Agora, a minha pergunta é: isso é o esperado dentro de um ano? Eu Não. acho que antes do final do ano, por exemplo, esse negócio da NVIDIA que saiu agora, foi o que o Aaron falou, cara. 2016 era tudo mato, né? Sim. Há um ano atrás, ninguém nunca ia imaginar que eu ia rodar esse negócio no meu computador. Há um ano atrás. Nem há 6 meses atrás. Então, assim, se eu falar em dezembro de 2024, se eu fosse chutar da minha cabeça a minha expectativa, eu diria que eu já vou ter evoluções suficientemente boas disso para poder confortavelmente estar rodando modelos tão bons quanto esse Mistral 7X8B ou alguma coisa melhor do que ele num computador consumer grade aqui assim, tranquilamente podendo especializar, podendo rodar ele de boa, podendo fazer fine tuning. Eu, assim, eu acho que isso é a minha expectativa para o futuro, para 2024 e ele ter versões encapsuladas, seja por open source, seja por empresas, que eu possa dar um clique duplo, next, finish, e eu possa abrir meu chatzinho GPT local para resolver minhas perguntas, sabe? Sem ter que assinar um GPT Plus, sem ter que estar online. Se você tiver um conjunto de dados em que você confia. Que no caso são esses modelos já treinados, né? Especialmente os open sources, que eles são, né, validados pela comunidade. Então você teoricamente confia, né, pelo fato que você tem N pessoas cross-referenciando e validando os resultados, né? Mas é o que você falou. O conjunto de dados é um modelo treinado. Né? O modelo treinado é um conjunto de dados. No fim do dia é isso. Né? E também uma coisa que essa questão, né, de se até o final do ano a gente vai chegar nisso, cara, acho que tirando aí Anthropic, OpenAI e Google, todo o resto já está caminhando para modelos menores, por causa do custo Concordo. computacional, né? Não faz muito sentido eu gastar esse poder computacional absurdo sem ter um retorno. Então, acho que quase todas as outras empresas já estão caminhando para isso. Tanto que a boa parte dessas outras companhias, os maiores modelos são modelos como o Llama 2, 170 bilhões de parâmetros. Então, são modelos bem mais comprimidos quando a gente compara com esses modelos OpenAI, Anthropic e Google, né? Yeah. Então, acho que já está caminhando para esse ponto. E uma observação também que eu queria colocar, voltando ali para o tema dos mainframes,
Uma aplicação que eu vejo que pode ser uma solução para alguma dessas empresas que estão ainda presas nesse mainframe, e que eu tenho visto um movimento grande na parte de Generative AI nos últimos meses, é a parte de tradução de código. Né? Então, tem várias empresas lançando traduções de códigos de uma linguagem para outra, né? Principalmente de COBOL para uma outra linguagem. Java, C Sharp, enfim. Então, é um bom auxílio, porque, assim, no final das contas, o que a gente tem é aquelas pessoas mais antigas, né, de casa, que são muito boas em COBOL, por exemplo, né? Tem algumas outras linguagens ali, mas vamos colocar o Clipper. COBOL aqui. Mas ele não sabe traduzir isso daqui para uma linguagem mais nova e ele nem quer, porque ele vai acabar perdendo a função ali, né, no meio do caminho. E essas pessoas mais novas, elas não têm esse know-how para fazer essa migração de um COBOL para um Java, por exemplo. E também não Porém, quer. que também não quer, porque putz, é um trabalho gigantesco, né? Mas você imagina se você tem uma ferramenta que vai te auxiliar, né? Não vai fazer por você, mas vai te auxiliar fazendo traduções de trechos ou componentes de COBOL para Java, por exemplo, você consegue solucionar parte do seu problema, né? Então, a parte de modernização de aplicações, né? Resolver parte desse débito técnico, pode começar a ser resolvido ainda esse ano com essas soluções novas aí, né? Eu vejo que as grandes empresas não estão tão preocupadas com isso, mas tem várias consultorias, várias ali empresas que estão focando nesses setores, né? Porque tem clientes grandes, obviamente, que estão ali presos nos mainframes e vem uma oportunidade enfim, né, modernizar essas aplicações. Né? Eu vi, e é aquilo que a gente falou. É o quê? São modelos menores, otimizados e, antes de tudo, o quê? Especializados, né? É um modelo Uhum. que você vai pegar e você vai especializar em o quê? Entender uma linguagem e traduzir para outra, né? Ele vai ser treinado e fine tuning, o que quer que seja que você escolha, né, para aquilo. E pronto. Você não vai perguntar para ele para escrever uma poesia. Você vai, né? Beleza, mas vamos então tentar fazer um resumo do que a gente discutiu até agora. O que, que a gente espera de AI para 2024? Modelos menores, que vão ser modelos com uma performance melhor para um dado objetivo selecionado, tá? Porque assim eles vão ter custos menores, tá? Empresas se decepcionando um pouco com AI, porque muitas vezes elas não captam a perfeita definição de AI, tá? Empresas entendendo que elas não precisam dos próprios dados para ter iniciativas de AI, mas que caso elas queiram isso, elas vão precisar investir na qualidade dos próprios dados. Mais alguma coisa? Eu captei esses 3 pontos do que viemos E eu conversando ainda até aqui. coloco que, ao mesmo tempo, a gente vai ver Google, a OpenAI e a Anthropic, provavelmente, né? A gente vai ver esses três se comendo na porrada ainda. Assim, eles vão ficar presos entre eles. Acho que eles vão ficar se lutando, soltando modelos ainda monstruosos. Apesar do. Tipo assim, vai ser aquela briga que eles estão pensando assim: tá todo mundo me olhando? E de repente o mundo tá meio assim, olhando pro outro lado. E eles vão estar lá meio que fazendo o show deles. E de repente eles vão parar, olhar em volta. Ué, não tem mais ninguém olhando assim pra gente? É meio que eu imagino que vai acontecer. Faz sentido, faz sentido. E adicionando aos pontos aí, eu acho que um ponto importante, né? As pessoas vão começar a entender que, na verdade, as empresas vão começar a entender a real aplicação dessa GenAI por meio desses assistentes, né? Então, copilotos, orquestradores, tradutores de código, né? Essas pequenas aplicações. Eu acho que isso deve acontecer ainda esse ano. E em relação à frustração, cara, eu ainda acho que esse ano não é um ano de frustração. Eu acho que esse é um ano de descoberta, porque a maior É. parte das empresas estão falando, eu quero GenAI, mas eu não sei nem o que é isso. Então, aquelas empresas que vão tentar fazer dentro de casa vão se frustrar pra caramba. Aquelas empresas que buscarem o mercado talvez vão começar a experimentar esses copilotos, esses orquestradores, essas coisas, e podem se frustrar no futuro. Mas acho que talvez esse ano ainda seja um ano de experimentar, entender como funciona, entendeu? Não sei, não sei. Até porque é frustração aqui que eu considero. Eu entendi super o seu ponto, É, tá? Mas a frustração que eu considero aqui é de uma maneira mais ampla na abordagem, que é da seguinte maneira: a gente vive, pelo menos todas as experiências que eu tive,
tá? Até hoje a gente vive num paradigma, numa sociedade em que é o seguinte: eu quero resultado e eu quero resultado para ontem, Aham. tá? E elas vão ver que elas não vão conseguir obter resultados magnânimos para ontem com AI. Então vai começar a vir aquele misto de frustração. Até porque para você ter um mega de um resultado em qualquer projeto de AI, de dados ou qualquer coisa que seja, você precisa, definir muito bem os teus objetivos para aquele projeto. Dois, definir as métricas de como medir, de como acompanhar aquele projeto. E três, investir em mão de obra qualificada, tá? E são três coisas que eu vejo muitas empresas pecando ainda, Eu colocaria tá? um 4 aí, Diga. que é você tem que entender as limitações da tecnologia que você está escolhendo trabalhar. Perfeito. Cara, só, assim, só adicionando isso aí, tá perfeito. Eu acho que é exatamente isso. E pior ainda, cara, porque é o que eu te falei, né? As empresas que te tentarem fazer dentro de casa provavelmente vão se frustrar, porque ou não vão ter esse corpo qualificado, né, para atuar nessa área, ou vão fazer o seguinte, que é o que você falou lá no começo, não vão se preocupar com o ROI. E aí, qual que é o problema disso? Você vai contratar modelos caros para fazer atividades simples, que provavelmente vão melhorar sim a sua performance, por exemplo, né? Porém, o custo de investimento é tão alto que mesmo a performance que você ganhou a conta não vai fechar. Então, por isso que eu falei, né? Aquelas empresas que procurarem, as empresas especialistas nesse tema, né, para auxiliar, provavelmente vão conseguir colher alguns frutos nessa questão de performance, porque aquela empresa que entende, ela vai usar modelos menos custosos, vai fazendo esse caminho de uma forma mais inteligente para ter esse ROI e você vai ter um ganho de performance com um investimento baixo, ou entre aspas, baixo, menor do que aquele que modelos grandes dariam. Em contrapartida, vai ter essa frustração daquela empresa que não vai saber o que fazer, vai ficar presa, né, atolada ali nessa poça de lama, ou aquela empresa que vai tentar fazer em casa e vai usar um GPT-4 para fazer uma atividade simples e vai pagar caríssimo no token, né, e no final das contas vai ficar nesse mesmo atoleiro, né? Gastando um dinheiro absurdo para ganhar um pouquinho de performance. Cara, eu posso te dizer, assim, eu meio que vivi isso, né? Porque eu tô com uma iniciativa assim. E eu vi um pouco ao vivo a frustração, né? Porque eu vi o hype deles de quererem usar GenAI, e aí eu atuei em criar uma solução, e depois eu vi um pouco a frustração ao ver que a solução que a gente estava, que no caso eu desenvolvi, não era o que se esperava, por quê? Criou-se um hype de que seria um chat GPT. Uhum. Só que era algo que, assim, foi um hype criado sem embasamento, né? Assim, qual foi a pequena frustração? Simplesmente porque demorava um pouquinho mais para ter a resposta do que em relação ao chat GPT. E, tipo assim, era muito pouquinho. E era só uma questão de percepção, porque o chat GPT já estava com a UX pronta, então ele mostrava palavrinha por palavrinha, dava a impressão que ele era um pouquinho mais rápido, o meu ainda estava em POC, né? Então, assim, eu vi um pouco a questão da decepção de tipo, ah, é isso, né? Sendo que, assim, quando eu digo isso, não quer dizer que o negócio parou, foi aquela, tipo, ah, tá, é isso, né? Então, assim, isso que você falou foi exatamente todas essas steps, né? Ah, mas tá demorando, assim. É, porque eu tô usando esse modelo monstro aqui, porque eu tava usando o Claude V2.1. Por quê? Porque eu tô fazendo rápido, eu tô prototipando. Eu primeiro vou usar o canhão para mostrar que funciona, para depois eu otimizar. Porque eu estava usando um Uhum. LangChain que usava agent, que disparava um monte de etapa. Depois eu ia me preocupar em separar cada etapa, puxar um modelo específico que é otimizado para cada blá blá blá. Depois eu ia fazer isso, mas primeiro eu estava usando o canhão, né? Então, assim, cara, isso que você falou é real. É exatamente o que eu estou vivendo, né? E é parte do processo. Vai sair do outro lado, vai terminar. Tipo, hoje já está funcionando. E é muito maneiro. Mas você vê Uhum. na cara da pessoa que não é técnica, né? Que se cria por causa da mídia uma expectativa que não é aquilo, né? Por exemplo, as pessoas acham que você vai pegar uma IA que você vai simplesmente, de uma forma mágica, que eu não entendo como as pessoas pensam, né? Plugar ela num banco de dados e ela vai fazer análises matemáticas e estatísticas e te dar resultados mágicos, assim. Eu não, assim, né? Então, eu não sei de onde vem isso, né?
Porque é aquilo que a gente falou no começo, essas IAs, elas são semânticas. Elas não fazem conta, né? Tipo, você não manda um banco de dados de 10 milhões, bilhões de linhas para ela processar. Não funciona assim, né? Então, são coisas que ainda tem... entra, onde vai entrar para muita gente a curva da decepção, ao meu ver. Sim, faz sentido. Só um último ponto sobre o tema como um todo, já que a gente destacou muito bem, acho, todos os pontos do que esperar de AI para 2024. Queria retornar uma coisa que o Aaron falou. Eu acho, tá, por toda a formação de economia que eu tive, que a gente às vezes coloca muito foco em ROI, tá? ROI não mede tudo. Sim. Return on Investment é muito interessante. Quando você tem um resultado direto, tá? Mensurável e direto, lucrativo, dinheiro, bufunfa, money, verdinha para a empresa. O que não é onde estão os maiores retornos. Sim. Tá? Porque nem toda empresa vai aderir a AI para vender alguma coisa. Então, muita calma nessa hora, tá? E eu falo isso muito menos para a gente, muito mais para quem está escutando esse vídeo, para quem está vendo esse vídeo. Que é o seguinte, pô, beleza, vou investir em AI. Tá, mas você quer evitar frustração? Pensa se a maneira de você acompanhar o teu projeto de AI aí é por meio do ROI, é por meio de retorno, tá? Porque às vezes o teu retorno vai ser indireto. E se o teu retorno for indireto, você precisa pensar em outras maneiras de medir isso. E existem várias. Isso pode ser um bom tópico para um próximo episódio. Cara, eu nem diria que às vezes é indireto, eu diria que 99% é indireto, cara. Cara, eu tô contigo. Quando a gente trabalhava com machine learning tradicional, já era muito isso. Que por incrível que pareça, é muito mais direto do que o GenAI, cara. Do ponto de vista de retorno de investimento em dinheiro de fato, né? Sim. Porque às vezes a gente mede coisas em níveis altamente estratégicos, que são direcionamentos altamente abstratos. Como você mede isso? Cara, pensa na parte de modernização de linguagem de programação no código mainframe. O retorno de investimento disso, cara, é muito difícil de mensurar. É muito difícil, sim. Muito difícil. Tem coisa que dá para medir, coisas muito diretas e operacionais você até mede. Uma coisa estratégica, comportamental, putz, é coisa que você sente, você até nota de forma indireta, a longo prazo. Putz, é complicado. Mas eu acho que isso é um bom ponto com a possível discussão para um próximo episódio. Rende o episódio inteiro. E, cara, quando você tem um cliente tão preso a uma métrica específica, eu acho que nós três temos experiência com isso, é bem ruim, né, de lidar ali com esse público, né? Porque é muito transversal as métricas possíveis. E quando você está preso numa única métrica, cara, para você achar uma correlação direta de uma coisa com a outra é muito complicado. É muito complicado. Eu amei essa frase porque eu sei exatamente o que você está falando. Quem não sabe, mas quem não sabe não vai saber também. Morre aqui. Morre aqui. Mas, cara, eu queria ouvir de vocês também um pouco sobre a questão das eleições. Eu acho que é um ano importante para. Ó, vamos fazer o seguinte: vamos considerar que o tópico do episódio acabou. O episódio foi encerrado. Agora aqui é o boteco pós-episódio. Quem quiser ouvir, fechou, né? Só pra gente colocar. Aqui é o extras. É o Extra, pós. bônus. É o bônus. Cena pós-crédito, cena É cena pós-crédito. pós-créditos. Cena pós-créditos. Passou créditos. Pronto. Cara, Dá até para fazer uma edição, fazer uns créditos subindo aqui agora. A gente começa a cena pós-crédito. olha, eu vou falar. Na minha opinião é o seguinte: isso vai dar merda. Eu só, assim, eu não tenho outra palavra, outra forma de dizer. Isso vai dar merda, porque simples assim. A frase que a gente pode dizer sobre tudo que a gente vê de tecnologia generativa é: tudo que você vê, que você olhar e falar, caraca, isso tá muito bom, pensa o seguinte: isso é o pior que isso vai ser. Então, assim, eu te já entendo, teve, cara. olha, já tá tendo lá nos Estados Unidos
um problema que tá tendo robocalls com a voz gerada artificialmente do Biden. E eles estão tendo um problema sério para achar a fonte desse negócio. Aqui no Brasil, teve, semana retrasada, mês passado, um negócio assim de uma cidade no interior. Rolou um áudio, uma coisa assim, com a voz do prefeito, que foi gerada por IA. E esse, até onde se sabe, é o primeiro caso que pegaram, né? Cara, Uhum. tá ridículo de fácil de fazer voz artificial. Tá ridículo. Eu não, assim, eu até posso falar qual é o site, porque assim, é só você jogar no Google. Vai lá no. O pior é que, assim, para pessoas das nossas idades já é complexo entender que isso é possível. Agora você imagina para pais, avós Cara, e assim, chegou num ponto que já, assim, tá chegando num ponto que já não dá pra você discernir. Gente, nós três aqui concordamos que o meme dessa situação, tá? É aquela imagem lá do Capitão Nascimento, lá no antigo Tropa de Elite, falando assim, eu avisei que ia dar merda, tá? Nós três concordamos que é Tipo a isso. realidade. É a realidade. Mas eu vou dar um passo até atrás, tá? Não é nem só uma questão de que tá difícil para a gente da nossa geração, para o pessoal que é mais aficionado em tecnologia, perceber se é AI ou se é realidade. A verdade é, cara, tem muita gente que nem busca a fonte da Mas informação. isso é outro, isso aí já é um outro problema muito mais grave, que Não, eu assim, concordo, mas assim, eu estou comentando isso porque AI vai ser só a cerejinha no bolo, sim. E, tá? cara, De um problema muito maior. sim, as redes sim, sociais hoje funcionam quase como um blockchain ali, né? A forma como as coisas se propagam entre os nós, que somos nós mesmos, sim, é sim. muito rápido. Então, até eu acho que o ano passado teve uma questão ali de um ataque terrorista em Boston, se eu não me engano, que saiu no Twitter. E, cara, as ações nos Estados Unidos começaram a despencar por uma notícia falsa que foi gerada por inteligência artificial, a imagem, né, no Twitter, tipo, disseminou tão rápido que o próprio mercado não teve tempo de checar aquela notícia. É, E as ações começaram a cair. cara, Então, cara, isso, é bizarro. isso é muito complexo essa discussão, porque assim, fala, Zé. Já que a gente está falando de cena pós-crédito, né? Por Ah, que não acrescentar um ponto naqueles que a gente falou no vídeo anteriormente? Que é o seguinte: vai ter muito mais regulamentação. Você Então, vai ver governos iniciando, pelo menos, eles podem até não conseguir efetivamente aprovar projetos de lei, acho que alguns vão conseguir, mas vai ter muito mais regulamentação em cima de AI justamente por causa disso. aí entra um problema, na minha opinião, né? Esse entra um problema que eu lembro que em 2015 eu tive essa conversa com um amigo meu, quando começou a surgir o termo fake news, né? Que era legal. Todo mundo cantando pedra, fake news, fake news, fake news. Eu falei, cara, uma hora isso vai dar merda. Por quê? Porque uma hora vai chegar um ponto tal fake news que o governo vai intervir. Só que aí quando o governo intervir, entra um outro lado da moeda. Quando o governo ganhar o poder de intervir, quem vai definir o que é fake news e o que não é fake news? Né? E aí, assim, eu não estou tomando partido político na discussão. Eu só estou dizendo o seguinte, cara, alguém vai ter o poder de bater o martelo, né? Esse é o problema. Tem uma frase muito boa do filme do Watchmen, tá no quadrinho também, que é Who Watches the Watchmen, né? Então, assim, o problema todo não é uma discussão partidária, não é ideológica, não é nada. É só assim, criou-se um problema. Beleza. Hum. Antes, fake news era mais divertido. Porque era assim, Era uma brincadeira de troll. se você tomar leite e cuspar manga, você morre. Se você pular na piscina depois de comer, você morre. Sabe? Era mais divertidinho, né? Aí, Era pô, uma o brincadeira pessoal de troll. começou com isso. E assim, eu tenho uma opinião muito sincera que, tipo, as piores coisas que aconteceram no nosso década atual são as redes sociais. Assim, eu acho que se tinha uma coisa que tinha que ser regulamentada muito mais pesada era a rede social. Elas são muito mais danosas Ah, do que mas qualquer vem outra cá, vem coisa. cá, vem cá. O grande problema aqui é o seguinte: você está falando, brincando com uma analogia, que é o seguinte, ó. Se eu tenho um problema na cabeça, eu tenho que tomar um remédio de dor de cabeça, não um remédio de fígado, tá? O problema não é AI.
O problema é o uso que fazem da AI e como ela se propaga rapidamente. Eu entendo o que você está falando, mas é aonde os governos vão atacar? Não. É que se Óbvio que não. potencializa, na verdade, né, cara? Uma coisa é eu chegar aqui e falar, o Marcos falou tal coisa. Outra coisa é eu mostrar um vídeo do Marcos falando aquela tal coisa. Então, Exato. isso Não, tem um impacto muito grande. mas E o grande problema... o meu ponto quando eu falo isso não é nem tanto essa questão, porque assim, uma coisa é a gente falar da AI, né? É uma ferramenta boa. É aquela velha discussão, isso e aquilo, O cara. carro não foi feito para matar, o carro foi feito para É a velha transportar história. pessoas, mas Eu ele vou, mata. eu vou proibir o martelo porque a pessoa martelou a cabeça de alguém. Cara, essa discussão é complexa, eu não vou entrar nessa questão. Mas a rede social, na minha opinião, ela é muito perigosa. Isso é uma opinião pessoal, sei lá. Mas a rede social como ela é hoje, como os algoritmos são formados, eles são tão perigosos quanto droga, quanto cocaína, quanto qualquer outra coisa. Só que isso não é regulamentado. E eu não estou falando que a rede social é perigosa porque o vídeo espalha rápido. Eu estou falando que ela é perigosa como ela escolhe quem vai receber e quando ela vai receber. Não é a Eu acho que esse é só um velocidade. pontinho, tá? Eu Oi? acho que esse é só um pontinho. Valeria até um episódio no futuro Eu não discutirmos acho que esse é um amplamente sobre pontinho, isso. não. Eu acho que esse é o ponto. É porque eu acho que existem outros pontos que fazem da rede social perigosa. Tá? Por exemplo, o anonimato. Tá? Você permitir que as pessoas façam as coisas em caráter de anonimato, isso é extremamente Mas, perigoso, cara. sim, mas o anonimato na internet já existia muito antes da rede social. Uhum. E Aí a sempre foi um questão. problema. Sim, mas o problema veio com a questão que a rede social, ela traça teu perfil psicológico e ela potencializa os seus traços psicológicos com o intuito Eu de entendo, você te está falando do gerar um viés do engajamento. algoritmo. Eu Não super te seja entendo. político, seja qualquer coisa, Cria, consumista, ele meio que cria uma bolha ali com esse viés, né? Porque e, e- ele te entrega o que você gosta de ver, e ela né? não tá nem aí sobre qual é a consequência. Se é político, se é comida, se é bichinhos, é bichinhos. Então, assim, ele é uma droga, literalmente falando, ele é uma droga. Ele gera dopamina, ele gera tudo no corpo. Se você fica sem, você tem abstinência. Então, assim, a questão toda, assim, isso é uma outra questão. Mas, assim, falando de AI com relação a isso, a questão é, vai dar merda. Porque existe uma coisa sobre o ser humano, sobre a humanidade que é. Não é porque a gente pode que a gente deve, né? Que assim, ficção científica sempre tem essa frase, né? Não é só porque a gente pode do que a gente deve. Ao mesmo tempo cara, alguém vai fazer. A história da clonagem humana. Porque é antiético. Por não sei o quê. Cara, não teve um maluco lá na China que foi preso porque ele já fez manipulação genética em embrião humano? Todo mundo fala que é antiético, a comunidade científica fala que não deve fazer. Alguém fez, não fez? Eu acho que também isso entra num ponto importante, porque as grandes empresas têm discutido a questão da governança de IA, né? E como fazer o uso seguro delas, como colocar métricas para limitar o uso e etc. Mas o ponto tá chegando numa situação onde qualquer pessoa consegue executar isso dentro da sua própria máquina, um Lembra? modelo open Foi o que a source. gente falou. Modelos menores, locais. Por exemplo, eu não Então, consigo chegar na OpenAI e pedir para gerar uma foto do Bolsonaro abraçando o Lula. Sei lá, ele não deixa. Ele tem missão. Mas se eu tiver um modelo local meu, eu tiro todas as amarras, né? exatamente. Ele não E tem nenhuma como que eu limitação. governo sobre esse cara, né? Cara, não governa, não governa, sabe? Exato. Não vai rolar. Então, assim, é aquela história. É igual o pessoal que vê aqueles vídeos lá do Operação Aeroporto lá, aquele que o Casimiro fica reagindo, que galera, Assim, tipo assim, que eles pegam a galera entrando com droga. Cara, aquilo é um. Eu acho que pega todo mundo. com certeza não. Então, assim, pra mim é muito simples. Dá merda. Vai dar merda. Você vai ouvir teu pai, tua avó, tua tia te mandando mensagem no WhatsApp, porque o político XPTO falou que a Terra é plana e vivem homens lagartos que dominam a ordem mundial, porque não sei o quê, e tem o áudio dele falando, sabe? E tem o áudio dele falando, e você vai ver. E de bobear vai chegar o vídeo do político abraçado com o homem lagarto lá e vai ter. Sim.
E a gente chegou na situação que não existe mais fato, né? No final das contas, não existe mais o que é fato, o que não é. Não existe mais provas, porque é muito fácil de criar elas. É. Então, O que a gente vai é ter complexo, né? é potencializar as AIs para identificar conteúdo gerado por AI, né? Mas no final das contas é isso que a gente falou, cara. A própria, não só as redes sociais, mas a forma como essa informação ela se propaga para você desmentir uma informação é muito complexo, né? A gente viu isso daí com notícia. Não era nem o fato, né? Não era nem uma imagem, não era nem um áudio, não era nem um vídeo. E era super difícil de você desmentir uma notícia falsa. Imagina desmentir uma coisa que a pessoa tem para ela uma prova, né? Sim, sim, isso é, cara, isso vai dar dor de cabeça. Você vai ver só, isso vai dar problema. E é, Tem que terminar o episódio de hoje fazendo aparecer aquela imagem do, do Capitão Nascimento dizendo: Eu avisei que isso ia dar merda. isso ia dar, isso vai dar, você vai ver só. E vai ser engraçado. Porque assim, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar do outro lado. Todo mundo vai poder fazer. Não vai ser só um lado. Sim. Então, assim, o universo vai ter um jeito de se balancear. Assim, é, é, logo se vê aí um pensamento um pouco mais liberal por parte do Marcos, né? Dentro do escopo político, eu diria até que é uma coisa tipo, deixa o pessoal se comer, porque vai se balancear. Agora, eu já não sou tão a favor disso, Não, porque eu não sou a favor, mas tipo assim, eu não vou poder existem, fazer nada contra. existem formas e magnitudes de poder para gerenciar isso daí, tá? Então, onde, digamos, jorrar mais dinheiro, vai ter mais uso de meios escusos associados à AI para se obter resultados, né? O que eu vejo aqui é como é que vai ser extremamente importante, e acrescentando mais um pontinho lá para aqueles que a gente falou anteriormente, como é que vai ser extremamente importante a sociedade civil se organizar, e eu não estou falando de governo criar leis ou regulamentações, não, porque isso vai acontecer por causa da política, mas estou falando da sociedade civil se organizar para literalmente conseguir se proteger ao mesmo tempo que ainda vai ter acesso aos benefícios e resultados. Ponto. É. Eu tenho um pouco de angústia sobre que leis vão decorrer disso, porque dependendo do tamanho, dependendo do que acontecer disso, as leis que decorrerem disso vão ser mais problemáticas do que qualquer outra coisa. Uhum. Eu acho que tem muita discussão para rolar, né? Eu acho que principalmente o governo americano ele tem discutido bastante com essas grandes empresas de como governar sobre esses grandes modelos, né? Então tem algumas organizações para isso, mas eu acho que ainda está muito embrionário, a preocupação ainda está muito pequena, que vai se potencializar com a eleição, mas acho que tem muito a ser discutido, né? Até porque, cara, no final das contas, por mais que a gente tenha um conjunto de leis sobre dados, ainda tem muito problema de governança sobre dados. Imagina quando isso chegar, né, na dimensão de inteligência artificial. Então, Cara, tem muito problema, né, para ser resolvidos um passo atrás até. isso é um problema. Se você pesquisa no Google, a, ano passado, foi mais ou menos em outubro, eu tava lendo isso. O Pentágono soltou um relatório que ele faz todo ano, não sei se é todo ano ou é bianual, sobre ameaças à soberania nacional dos Estados Unidos, né, de um ponto de vista estratégico. Onde normalmente ele coloca, na época falava da Rússia, hoje ele fala muito da China. Sabe qual foi um ponto que ele colocou no último relatório? A senilidade do corpo político americano. Uhum. Cara, como você vai resolver essa treta de explicar um tópico avançado desse para uma galera que não entende nada de tecnologia? Nada. Tu vê Isso vai aquele. no mundo, cara, não é só nos Estados Unidos, né? Não, Não, então, faz um paralelo pro Brasil. É a mesma coisa. Tu vê lá no. Tu viu. Eu não sei se vocês assistiram. Eu assisti aqueles hearings que eles fizeram sobre o TikTok.
Tu vê as perguntas que os caras fizeram pro maluco lá, pro CEO do TikTok. Cara, aquilo é vergonhoso. Porra, aquilo era vergonha alheia. As perguntas que os caras faziam, pelo amor de Deus. Tipo assim, dava vergonha. O maluco do TikTok, ele se segurava pra não rir. Porque assim, não dava nem pra responder. O cara ficava sem resposta e os caras ainda ficavam se achando, né? Pomposos, porque o cara não conseguia responder, porque a pergunta do cara era tão imbecil e sem pé nem cabeça que não tinha como responder. Mas você já viu a diferença de TikTok interno e externo à China? São duas coisas completamente diferentes, né? E o problema está exatamente nisso. Porque, assim, não é querendo dizer que a China está certa, não, tá? Longe disso. Até porque eu não tenho capacidade técnica para fazer essa avaliação. Eu admito, tá? Agora, na China, a entrada de qualquer tecnologia lá, ela é fortemente regulamentada pelo governo, tá? Que ele faz literalmente uma acurácia, uma análise acurada de como que aquilo vai impactar a sociedade, o governo e tudo mais. E até fazem estudos internos antes de apoiar as novas tecnologias surgindo, os empresários que estão investindo, né? Cara, acho que esse é Ora, um grande medo, né? Porque aí o que vira fato é o que eu acho, não o que é fato de É. verdade, né? Que é o e, Mas é o ponto. Tanto que o ponto que eu falei não era nem sobre o TikTok. Era sobre o fato que você tinha os líderes zero capacidade de entender o que estava acontecendo, né? e fora da China, essas mesmas tecnologias geradas lá, o pessoal só adere. E muitas vezes faz aderência sem entender o real impacto. Uhum. Isso aí é exatamente essa questão. Tipo, aí daqui a pouco você vai ver aí o pessoal falando aí, vamos abrir um não sei o que, CPI sobre IA. Não fez ideia o que que é isso. A pessoa não fez ideia, Uhum. vai fazer CPI sobre quem ele entende nada, sabe? O cara não sabe nem o que que é um WhatsApp. Igual, tipo, tu pega político aí que é pego trocando mensagem no Telegram, né? Tipo, o outro que é pego porque mandou áudio. O outro que é pego porque guardou a reunião secreta no HD de casa, sabe? Não tô defendendo um ou outro, mas assim, tu pega o histórico, né? O pessoal não Uhum. tem capacidade cognitiva com tecnologia nenhuma. Aí os caras daqui a pouco vão querer discutir esses temas. É aquela Uhum. história, voltando lá ao GIF do Capitão Nascimento. Vai dar merda. Vai dar É. merda. Mas, gente, vamos fechar que a gente já extrapolou bastante o nosso tempo. Corta a cena pós-créditos. Ou faz um Patreon pra gente ter, né? Pra o cara pagar pra ver contribuir um cafezinho, né? Pra ver a cena pós-crédito. É verdade, é. Pague meu café. Pô, gente, muito obrigado pra quem ficou até aqui. E essa foi mais longo, né? Mas também a gente ficou aqui mais livremente nessa cena pós-crédito conversando. Obrigado por vocês. Até a próxima. Um abraço a Valeu. todos.